Olá, queridos alunos e professores, sejam bem-vindos à nossa revisão. Vamos verificar então o que temos? Eu estarei aqui com vocês, professora Valcineide Malta. E estamos finalizando a nossa unidade 2. Por isso que nessa aula de número 18, nós teremos revisão e avaliação. Vamos lá então. Olá, olá! Nós vamos iniciar a revisão da unidade 1 e 2, na verdade, lembrando aí o conceito de fração. O que é uma fração? A fração, ela é a representação de uma parte de um todo. Então, a gente utiliza o todo como uma referência e pega esse todo e divide em partes iguais, tá? Então, quando eu falo 1/4 de algo, você lembra lá que 1/4 é uma parte de 4, tá? E nós vamos agora lembrar como isso é representado geometricamente e também como calcular a fração de uma certa quantidade. Por isso que nós vamos agora à nossa cartela relembrar aí esses conceitos, tá? Vamos lá então? Observem que eu tenho vários exemplos de fração. Primeiro desenho aí, nós temos a representação de 2/3. Então, esse desenho aí, ó, duas partes estão pintadas de verde de 3. Então, eu tenho a representação aqui, ó, de 2/3, certo? Assim como na próxima figura, eu tenho aqui um hexágono, ou seja, uma figura dividida em 6 partes iguais. Dessas 6 partes, eu tenho 5 pintadas de vermelho. E isso é a representação de 5/6. Assim como na nossa terceira figura aqui em amarelo, eu tenho 7/8, ou seja, 7 partes de 8. E na nossa última figura, eu tenho 1/4, que eu iniciei aqui falando na nossa revisão. Uma parte de 4. Lembrando sempre que estão divididos em partes iguais. Tá certo, professora? Eu já sei o que é a fração. Mas quando eu tenho uma quantidade, como calcular a fração de uma quantidade? Se eu quero representar quanto que é 2/3 de R$15, eu vou fazer o quê? Você vai lembrar que R$15 é o todo. E esse todo vai estar dividido em quantas partes iguais? Olha o denominador, em 3, que é a nossa figura aqui, ó. R$15 dividido em 3 partes iguais, dá quanto em cada parte? Ora, professora, dá 5. Então, cada partezinha dessa é R$5. Então, se eu quero 2/3, só 2 estão selecionados, quanto que é 2/3 de 15, então? Ora, vai ser 10, certo? Como que a gente faz isso matematicamente? Qual é a regrinha que a gente acabou de fazer? Pega o todo, que é 15, divide pelo denominador, certo? E o resultado você multiplica pelo numerador, tá ok? Então, o que a gente fez? 15 dividido por 3 é 5 e 5 vezes 2 é quanto? 10, tá ok? Então, por isso que 2/3 de R$15 é igual a 10, ok? Para ficar mais fácil, vamos para a nossa próxima figura aqui, para o nosso hexágono. Quanto que é 5/6 de R$30? Ora, professora, a minha referência é o 30. Então, vou pegar esse 30 e dividir em 6 partes iguais. 30 dividido por 6 dá quanto? Deu 5. Significa que cada parte dessa aqui, ó, é quanto? É 5. Como eu tenho 5 partes pintadas em vermelho, então 5/6 vai ser 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, 5/6 de R$30 é igual a 25, tá? Porque 30 dividido por 6 é 5 e 5 vezes 5 é 25. Da mesma forma, eu também farei aqui com a nossa terceira figura. Eu tenho a representação aqui de 7/8. E quanto é 7/8 de 24? Já sei, professora. 24 dividido por 8 é quanto? 24 dividido por 8 é 3. Então, 3 vezes 7 vai ser quanto? 3 vezes 7 vai ser igual a 21. Então, 7/8 de 24, vou colocar aqui do lado, é igual a 21. Representando aqui, significa que cada quadradinho desse é igual a 3. Toda essa figura aí vai representar quanto, então? O nosso todo, 24.
Como eu quero só 7 partes, então 7/8 de 24 é igual a 21. E agora ficou fácil, nós temos a última figura, 1/4 de 100. Ora, se a referência é 100, dividido em 4 partes, 100 dividido em 4 partes, ficou fácil, professora, significa que cada pedacinho desse é 25. Como eu quero só 1/4, 1/4 de 100 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 25, ou seja, 100 dividido por 4. É só uma parte, então pronto, chegamos ao nosso resultado, tá certo? Resumindo tudo que nós fizemos, olha aqui na nossa cartela. Para fazer a fração de uma quantidade, o que você faz? Você vai dividir essa quantidade pelo denominador e o resultado você vai multiplicar pelo numerador, como nós fizemos, tá certo? Então tá aí o resumo desses exemplos, ok? Agora nós vamos para um exemplo com problemas, tá? Olha aqui. Nós temos aqui essa aplicação que diz assim: para se fazer uma receita de bolo, utiliza-se 3/4 de uma xícara de 240 ml de leite. Quantos ml de leite devem ser utilizados? Ora, ele falou que são 3/4, certo? E essa xícara tem quantos ml? 240. Então, 3/4 de 240 vai ser quanto? Então, eu tenho aqui a representação de uma xícara. Se eu dividir ela em 4 partes iguais, nós temos isso daqui, mas eu quero só 3. Significa, então, que 3/4 de 240 ml será quanto? 3/4 de 240. O que eu faço? É a mesma coisa que como se eu estivesse multiplicando por 240. Então, a gente faz o quê? Divide por 4, 240 dividido por 4. E o resultado a gente vai multiplicar por quanto? Por 3. Então, divide e multiplica. Ou você pode multiplicar direto e depois dividir, tá certo? Mas assim, eu acho mais viável. 240 dividido por 4 é quanto? 240 dividido 24 dividido por 4, professora, é igual a 6. Então, 240 dividido por 4 é 60. 60 vezes o numerador, 60 vezes 3, isso vai ser igual a 180. Isso significa que 3/4 de 240 ml vai ser igual a 180 ml. Tá certo? Ok? Agora nós vamos lembrar um outro conceito. Já que estamos falando de fração, já sabemos o que é uma fração, já sabemos calcular a fração de uma quantidade e agora nós vamos relembrar o que é uma fração decimal. O nome já diz. Fração decimal significa que o denominador é 10 ou algum múltiplo de 10. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, 10.000 e assim por diante. Essas frações, elas são especiais, a gente trabalha especificamente a fração decimal, porque a gente pode chegar a um resultado imediato, tá bom? Então é isso que nós veremos agora. Observem aí. Nós podemos representar a fração decimal como fração, também como número decimal. Toda fração pode ser representada por um número decimal, porque a gente sabe que uma fração é o quê? É uma divisão. Numerador dividido pelo denominador, certo? Então, eu posso aí usar uma representação e passar para outra, e assim vice-versa, tá certo? Vamos então à nossa cartela. Nós temos aí alguns exemplos de fração decimal. Nós temos o primeiro, 1/10, 5/10, 1. O denominador é 100, então vai ser 1 centésimo e assim por diante. 1/1000, tá ok? E o último, 7/1000, 7 milésimos, tá? Então, fração decimal é toda a fração em que o denominador é uma potência de 10 com expoente natural, tá? Ou seja, pode ser 10, que é 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, quanto que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, 100. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000, tá certo? Então, quando eu tenho qualquer um desses denominadores, eu estou falando de fração decimal, tá certo? E agora, eu posso fazer a representação fracionária para decimal, não posso? Podemos, é o que nós faremos agora. Olha lá, como transformar frações decimais em números decimais. Primeiro, se o denominador é 10, 100, 1000 e etc., então, nós podemos fazer essa divisão direto, não é verdade? Como?
Nós colocamos uma vírgula para separar as unidades inteiras das partes decimais. E como nós faremos isso? Nós vamos fazer a divisão. Toda divisão por 10, o que você faz? Você diminui uma casa decimal. Divisão por 100, 2 casas decimais. Divisão por 1000, 3 casas decimais e assim por diante, tá? Então, ó, lembre-se que você vai estar dividindo por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Então, o resultado é direto. Olha o nosso exemplo aí, ó. 53 décimos. Como que a gente pode escrever isso? Ora, escrever isso na forma decimal é só contar as casas. Um zero, então, uma casa decimal. 5,3 décimos. Ok? É assim que a gente passa fração decimal para número decimal. Tá certo? A mesma coisa aqui. Se fosse por 100, professora, 2 zeros, então, ó, 1, 2 casas decimais. Tá certo? Lembrando que você vai contar sempre aqui do último. Aqui é o zero, então 0, 1, 2 casas decimais. Tá ok? Isso é igual a 0,53. E se fosse por 1000, professora? Da mesma forma. Vamos lá contar? Então, ó, começando daqui, ó, 0, 1, 2 e o 3, professora, acrescenta o 0 e coloca a vírgula. Então, o resultado é 0,053. Ou seja, isso a gente lê como 53 milésimos. Tá certo? Eu posso fazer o contrário também, professora? É claro, nós vamos transformar fração em número decimal e número decimal em fração. Vamos resolver alguns exemplos aqui juntos. Nós temos aqui esses exemplos. Nós vamos escrever cada fração dessa na forma decimal. Como que a gente escreve mesmo? Acabamos de verificar ali os exemplos. Basta olhar ali o denominador, quantos zeros tem. Denominador 10, 1 zero. Então, uma casa decimal. Significa que o resultado é 2,5. 7 sobre 10, 1 zero, uma casa decimal. Então, o resultado, né, é 7. Conta aí, uma casa. Então, a vírgula aqui acrescenta o zero. 7 décimos. 34 sobre 100, 2 zeros, professor. Então, 2 casas decimais. Vai ficar, então, 0,34. 235 dividido por 1000, professor. Ah, agora eu já sei, ó. 3 zeros, 3 casas decimais. Então, ó, 0,235. Ou seja, 235 milésimos. Tá certo? É simples, não é? Então, quando a gente tem isso, a gente vai para um resultado imediato, tá ok? E agora nós faremos o processo inverso. O que é o processo inverso? Nós teremos o número decimal e nós vamos passar esse número para fração. Como que a gente faz isso? Vamos relembrar aqui. Primeiro, se é um número decimal, você vai passar esse número decimal para fração decimal. E depois, caso você verifique que seja possível, você vai simplificar essa fração, ou seja, transformar ela em uma fração irredutível. Como aí, professora, vamos lá, muita calma nessa hora, não se preocupem, nós temos um exemplo. Vamos voltar à nossa cartela. Olhem aí, nós temos o exemplo da fração do número decimal primeiro, 0,25. Então, se o número decimal é 0,25, eu posso passar esse número decimal para a fração decimal. Por quê? Porque se eu tenho 2 casas decimais aqui depois da vírgula, significa que esse número foi dividido por quanto? Por 100. 2 zeros, né? Lembra? 2 zeros, 2 casas decimais. Então, eu passo esse número para a fração decimal, 0,25 é 25 sobre 100. Depois, eu simplifico essa fração. Ou seja, 25 sobre 100, eu posso simplificar por quanto? Eu posso simplificar pelo próprio 25, não é? Então, ó, 25 dividido por 25 é 1 e 100 dividido por 25 é 4. Então, tá aqui, ó, transformado número decimal para uma fração, tá? Irredutível. Se estiver pedindo, por exemplo, transforme esse número decimal em fração decimal, então você só chega aqui, tá bom? Caso seja de alternativa, como fica esse número em uma fração? Aí você vai ter que chegar até o resultado, que é a forma simplificada, a forma irredutível. Ok? Tudo certo? Como faremos, então, o segundo exemplo? 1,8.
Como é que a gente faz? Transforma em fração decimal. 1,8, uma casa decimal, significa que esse número foi dividido por 10. E eu posso simplificar esse número? Pode, professora. Os dois números são pares, significa que eu posso simplificar por quanto? Por 2. 18 dividido por 2 é 9 e 10 dividido por 2 é quanto? 5. Então, o resultado é 9/5. Último exemplo, como ficaria 0,48 em fração decimal? Vamos lá. Duas casas decimais, vai ser 48 sobre 100, ok? Posso simplificar esse número? Pode, professora. 48 é número par. Posso simplificar por quanto? Por 2. Simplificando por 2 novamente, teremos quanto? 48 dividido por 2 é 24 e 100 dividido por 2 é 50. Novamente, são números pares, eu posso simplificar por 2. 24 dividido por 2 é quanto? 12, professora. Isso mesmo. 50 dividido por 2, 25. Tá ok? Simplificamos, então, aí a nossa fração decimal. Tá ok, turma? Então, é assim que a gente faz a transformação de número decimal em fração. Continuando com esses números decimais, nós vamos entrar agora nas operações. Vamos iniciar aí com adição e subtração. Para adicionar e subtrair números decimais, nós vamos primeiro alinhar os números. Se tiver faltando algum número, você vai acrescentar ali os zeros e você vai somar e subtrair normalmente. Olha aqui os nossos exemplos. Resolvendo a letra A e a letra B. Letra A, soma. Você vai alinhar aqui, ó, parte inteira com parte inteira, ó, vírgula com vírgula e assim por diante. Se tivesse faltando alguma casa decimal aqui, a gente completaria com zero. E faz a soma normal, 0 mais 7 é 7, 8 mais 5 dá quanto? 13, subiu 1, né? 6 mais 1, 7, mais 9, 16, subiu 1 novamente. 5 mais 1, 6. Tá aí o resultado, ó, vírgula embaixo de vírgula, 6,637. A mesma coisa com a subtração, ó, alinhando aqui, ó, sempre alinhando vírgula, tá? Parte inteira com parte inteira, parte decimal com parte decimal. E aí você faz a subtração normal, 7 menos 4, 5 menos 3, 2 menos 2 e 10 menos 6. Tá certo? Tá aí o nosso resultado. Também trabalhamos aí a multiplicação de números decimais. Como a gente faz a multiplicação, professora? Tá aqui, ó. Você vai multiplicar normalmente, como se não houvesse a vírgula. E depois, no resultado, você vai contar o número de casas decimais, porque esse mesmo número de casas decimais você vai acrescentar lá no resultado. Tá ok? Olha esses exemplos aqui para ficar mais claro. 3 vezes 2,65. Olha, fiz a multiplicação normalmente, ó. 3 vezes 5, 15, subiu 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, subiu o outro. E 3 vezes 2, 6, mais 1 que tinha subido lá, ficou quanto? 7,95. Duas casas decimais aqui, ó, depois da vírgula. Então, eu venho aqui no resultado, ó, e coloco a vírgula aqui também, ó, duas casas decimais. Tá certo? A mesma coisa aqui no nosso segundo exemplo. Eu tenho 2,3 vezes 1,6. Quantas casas decimais eu tenho aqui, ó? Uma do primeiro número, duas do segundo número. Lá no final eu vou colocar aí a vírgula, tá? Em duas casas decimais, ok? E faz a multiplicação normalmente. Primeiro, multiplica pelo 6 e depois você vai multiplicar quem? O 1 vezes 2,3 normalmente, tá certo? Lembrando que o resultado fica alinhado com o número que está multiplicando, ok? Então, temos aí o resultado da multiplicação. E para finalizar, nós trabalhamos também o quê? A divisão, professora. Então, na divisão de números decimais, o que a gente faz? Primeiro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar igualar as casas decimais. Se tem decimal, então a gente vai igualar as casas como? Ou multiplicando por 10, por 100 ou por 1000. Olha aqui o nosso passo a passo. Observem aqui na tela, tá? Primeiro, iguala e depois você vai fingir que não houve a vírgula, tá? Já que você igualou e faz essa divisão normalmente.
Como assim? Vamos lá para os nossos exemplos. Olha aí na nossa cartela. Dividindo 5,2 por 2. Vamos eliminar essa vírgula aí. O que a gente faz? A gente multiplica por 10, porque aí a vírgula vai andar uma casa para a direita e aí some, certo? Mas quando a gente faz isso em ambos os lados. Então, multiplicando por 10, nós temos o que aqui? Nós temos 52 dividido por 20, certo? Então, basta fazer a multiplicação. 52 dividido por 20, primeiro é 2. 2 vezes 20, 40. 52 menos 40 é 12. 12 é menor que 20. O que foi feito? Acrescenta uma vírgula e um zero. 120 dividido por 20. Agora dá, professora, porque 120 dividido por 20 é 6. 6 vezes 20, 120. Pronto, acabou a nossa divisão. Resultado, 2,6. E o próximo exemplo é 4,48 dividido por 0,7. Aqui já está 70 porque a gente multiplicou por 100, tá certo? 0,7 multiplicado por 100, ó. O que a gente faz? Uma casa, duas casas. Então, fica 70. E aqui também, ó, andamos duas casas. Por isso que é 448 dividido por 70. O número que chega mais próximo é quem? É o 6. 6 vezes 70, 420. Subtraindo de 448 dá 28. É menor que 70. Vírgula e acrescenta um zero. Agora sim, 280 dividido por 70. 4 vezes 7, 280. E acabou aí a minha divisão. O resultado, então, é 6,4. Para finalizar, então, nós mostraremos aqui a nossa cartela com um mapa mental. Então, observem aí que está escrito o que é o número decimal, a sua estrutura, adição, subtração, multiplicação e divisão com esses números. Tá ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês e finalizamos aqui a nossa segunda revisão.